Ora, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à aula número 3 de análise gráfica. Hoje, como podem ver, a gente vai ver o que é um pullback, um famoso pullback, tá? Que é como se fosse um empurrar de volta. Seria mais ou menos esse o termo, empurrar de volta. Antes de passarmos para a aula propriamente dita, eu gostaria de pedir a vocês que contribuíssem com o canal. Vocês já sabem como, dando aquele gostei, né? Se inscrevendo e compartilhando. Bom, clicando no gostei e se inscrevendo, vocês ajudam o canal a ser achado pelo algoritmo do YouTube. Vocês já devem ter visto alguém falar isso em outros vídeos, então, até mesmo no meu canal eu sempre falo isso. Então, vocês ajudariam bastante outras pessoas a adquirirem o conhecimento que vocês estão tendo aqui de graça, tá? E evitar que pessoas paguem um dinheirão por cursos que ensinam o que eu ensinei nessas últimas 2 aulas com essas 3 aulas. Bom, por que vocês haveriam de se inscrever num canal que não tem nem 100 pessoas? Porque ele é novo, porque ele tem uma pegada nova, porque ele reúne informação que 90% dos canais que estão aí no YouTube não dispõem, porque ele é didático, porque ele ensina e porque ele quer ajudar vocês financeiramente. Obviamente não de forma direta, mas ainda assim ajudar vocês com a renda de vocês e com os investimentos de vocês. Tá, bom. Vamos passar aqui para a minha tela, tá? Deixa eu só abrir aqui o Paint. Vou-vos explicar no Paint o que é um pullback, tá? O vídeo não vai ser muito longo porque pullback na verdade é muito simples. Bom, o pullback, na verdade, ele para existir, para vocês saberem onde ele vai existir ou onde ele poderá ocorrer, vocês têm que assistir a primeira aula, que vai ter um card aqui em cima, que é sobre suporte e resistência. Depois que vocês acharam o suporte e a resistência, que seria mais ou menos isso aqui, eu vou mostrar aqui para explicar o que é. E depois vou-vos mostrar no gráfico, tá? Imaginem que o gráfico... Opa, não, preto, quero preto. Imaginem que o gráfico está subindo, né? O gráfico está subindo, né? Vocês estão aqui analisando, traçaram o suporte e a resistência de vocês. O gráfico está, né, andando na onda dele, né? Aí até que surge o rompimento, ou seja... Aqui surgiu um rompimento da resistência, certo? Onde é que iria ocorrer o pullback? Normalmente, após ele romper um suporte de resistência, lembram que eu disse que quando um suporte ou uma resistência é rompido, ele se transforma no oposto? Por exemplo, se uma resistência for rompida, ela se transforma num suporte. Se um suporte for rompido, ele se transforma numa resistência. Eu vou começar aqui a brincadeirazinha de novo, que é, vou colocar com cores, que é mais fácil. Portanto, para suporte, vamos utilizar aqui a cor verde, tá? Só para vocês analisarem melhor, terem uma melhor ideia do que é suporte e resistência. E aqui a resistência a vermelho. Pronto. E vamos aqui com o nosso gráfico azul. Subiu. Desceu, teve uma leve correção. Lembrando que o que está em causa aqui não é o desenho em si, tá? É que vocês entendam onde é que aconteceria um pullback. Testou aqui outra vez a resistência. Foi lá embaixo, rompeu. Pronto. Aqui teve o rompimento da resistência. Logo ela passa a ser um suporte, certo? Traçar aqui em cima e traçar a ver. Por quê? Quando rompe uma dessas regiões, ela se torna o oposto, certo? Então, se ela rompeu aqui essa resistência, ela vai se transformar num suporte. Exatamente a mesma região. Lembrem na aula 2, vai estar aqui um card aqui em cima, em que eu falei da banda de Elliott, em que eu disse uma curiosidade lá. Se vocês não viram, assistam, porque é tudo interligado, tá? É tudo muito interligado, tudo começa com um suporte de resistência, vai para uma banda Elliott que junta com
com um pullback. Pronto. Onde é que acontecerá o pullback? Pullback, vocês aqui não operam, tá? Dependendo da técnica que vocês não operam, vocês operariam aqui como vendido, aqui como vendido. Aqui rompeu, vocês não operam, tá? Principalmente para opções binárias, vocês aqui não operam. Para pessoal do Forex, aqui pode operar comprado, dependendo, depois a gente vai analisar melhor isso, mas dependendo de onde isso aqui ocorrer, vocês podem entrar comprados aqui, tá? No fechamento da vela. Pronto, passando ao que interessa, ao pullback. Pronto. Aqui passou de resistência para suporte. Sempre ou quase sempre que acontece um rompimento, o gráfico volta para testar a região e depois ele dispara. Nesse caso, uma tendência de alta. Se vocês não sabem o que é uma tendência, aula número 2, aula número 1, desculpem, é suporte, resistência e tendências. Tá? Uma tendência de alta aqui, certo? Que a gente... não é essa seta, desculpem, é essa aqui. Uma tendência de alta porque o gráfico está subindo, certo? Aqui, vou usar a setinha, eu gostei da setinha. Aqui é o pullback. Por quê? O gráfico rompeu, ele voltou e aconteceu o empurrar de volta. Ou seja, o gráfico chegou aqui e foi empurrado de volta. Subiu, né? Ou seja, um pullback. Empurrar para trás, né? Sempre acontece isso. Atenção, para o pessoal de opções binárias, se houver esse rompimento aqui, vou colocar aqui a vermelho mesmo, e 4, 5 velas depois ele não vir testar essa zona, vocês esqueçam pullback. Normalmente no máximo 2 velas depois ele vem nessa região testar. Se ele não vier, esqueçam, tá? Esqueçam porque ele não vai vir mais testar essa zona e possivelmente quando vir testar ele vai romper. Okay? Então, isso aqui é um pullback. O mesmo aconteceria se fosse para baixo. Vamos imaginar aqui, o gráfico está andando aqui, certo? O gráfico está andando aqui e rompeu. Automaticamente essa linha se transformou em quê? Vocês sabem dizer. Obviamente se tornou numa resistência. O gráfico rompeu, né? E rompeu e voltou a testar essa zona. Aqui está um pouco exagerado, tá? Não seria esse tamanho todo, na verdade seria mais ou menos assim. E depois volta lá para baixo. Aqui estaria o pullback. Ok? Ou seja, o pullback é onde o gráfico rompe, volta na região para testar se aquela região é realmente boa e dispara outra vez na tendência do rompimento. É sempre na tendência do rompimento. Por exemplo, o gráfico aqui não rompeu para baixo, então o pullback vai ser para onde? Para baixo. Tá? Ali naquela situação o gráfico não tinha rompido para cima, então o pullback aqui seria para cima. Tá? É nas regiões, não tem nada que saber. Aqui ia se transformar num suporte. Ou seja, o gráfico rompeu. Quando tocar aqui novamente é um suporte, vocês indicam que ele vai para cima. Certo? Então isso é um pullback. Tanto num suporte de resistência como num Fibonacci também é usado. Vocês vão ver aqui em Fibonacci. Eu vou simular aqui, tá? Não é que eu vá fazer com Fibonacci puro. Bom, hoje é sábado, os gráficos estão todos parados, certo? Não tem nenhum indicativo sendo operado, como vocês podem ver. Bom, vamos encontrar aqui suportes e resistências que aconteça isso que eu falei para vocês. Eu não queria nada assim muito, uma resistência muito longa.
Vamos tentar aqui a KK50, não vamos para o USD talvez. Caramba, olhem essa marcação que eu fiz aqui. Essa marcação que eu fiz aqui tem 3 dias. Para vocês terem noção, cada vela dessa tem 15 minutos. Eu fiz essa marcação em 1 hora. Eu fiz essa marcação. Isso é só para vocês terem aqui uma pequena noção. Deixem eu abrir aqui o point to fix. Point to fix, que é para eu poder desenhar aqui. Eu fiz essa marcação exatamente aqui, pessoal. Eu fiz essa marcação nessas duas velinhas aqui. Olhem como é que o gráfico respeitou bem a minha marcação. Opa, eu esqueço que o Ctrl Z aqui é para aumentar o gráfico. Mas pronto, eu vou tentar encontrar aqui um suporte de resistência que aconteça aquilo que eu falei. Pronto, eu acho que encontrei aqui um. É muito grande, até porque é num gráfico H1, tá? Mas é para vocês verem o que eu falei anteriormente de um suporte de resistência. Vamos imaginar, tá? Vamos imaginar, não, aqui tem um suporte, certo? Aqui tem um suportezinho. 3 toques, como eu tinha falado no primeiro vídeo lá. Sempre tracem um mínimo de 3 toques para traçar uma resistência. Não são 3 velas seguidas, tá? Que tenha pelo menos um intervalo entre elas. E aqui assim vamos traçar aqui uma resistência. Deixa eu ver se aqui pegará. Aqui não irá pegar porque essa resistência aqui, ela não tem 3 toques. Ela não teria os 3 toques. Isso seria qualquer coisa como aqui em cima. Mas pronto, vamos usar esse exemplo aqui. Né? Não é um exemplo que eu use, né? Porque isso aqui para mim conta apenas como um toque. Aí seria o segundo toque, rompimento. Mas ainda assim podemos usar a técnica do pullback nele. Bom, quando vocês têm o primeiro toque, o segundo toque, vocês vão traçar a linha, no caso a resistência, esperando o quê? Um terceiro toque, né? Para confirmar a tendência, ou melhor, para confirmar a resistência, né? Então aqui temos primeiro, segundo, aqui é alguma coisa ali fora, ou seja, análise, pré-confirmação, aqui vocês estariam esperando o terceiro toque para assim confirmarem a tendência, a região, principalmente um toque aqui, para depois, sempre que tocar aqui, vocês entrarem como em pullback, certo? Não aconteceu o terceiro toque. Olhem a importância de eu falar do terceiro toque, tá? Isso não dá para voltar para trás, fantástico. Então, primeiro toque, segundo toque, vocês não iriam operar até ter o terceiro toque. O terceiro toque que aconteceu? Ele rompeu, certo? Ele, quando rompe, vocês esperam um pullback nele, tá? Aqui, obviamente, é um gráfico de 1 hora. Eu não iria operar esse gráfico de 1 hora, porque vocês iriam passar aqui... deixa eu ver aqui a contagem de velas. Daqui até aqui. Trinta e 36 velas, 37. Vocês irão passar aqui mais de um dia esperando isso. É um gráfico H1, tá? Então, eu só estou dando um exemplo. Então vocês, primeiro toque, segundo toque, esperariam a confirmação. Não teve confirmação, essa vela rompeu, né? Vou colocar aqui direitinho. Essa vela aqui rompeu. Vocês esperam o quê? O pullback. Olhem aqui. O gráfico desce, o gráfico sobe, o gráfico desce, o gráfico sobe e rompe. O que é que vocês esperam? Ele voltar aqui e subir. Não foi o que ele fez? Isso aqui é um pullback, pessoal. Isso aqui é um pullback. Aí vamos continuar. O gráfico desceu, subiu,
e agora não tem como puxar aqui mais para frente. Ele desceu, ele subiu. Que a gente coloque. Não está muito bem traçado, mas eu quero é dar o exemplo para vocês verem. Ele aqui está muito alto. Seria alguma coisa assim. Pronto. Aqui não deu ou seja, pullback. Aí depois aqui teria um suporte, uma resistência. Vocês iriam analisar, iam traçar uma linha aqui. Agora aquilo ficou ali em cima, vocês iam traçar uma linha aqui. Não tem toque nenhum, vocês não operam. Apenas analisaram o gráfico aqui. O gráfico desceu, corrigiu um pouquinho. Não foi lá em cima, né? Não foi lá em cima, desceu. Testou aqui a resistência, porque isso virou resistência não um suporte agora. Subiu, desceu. Galera, eu tenho que aproximar esse gráfico aqui, né? Porque possivelmente aqui teria dado um loss. Deixa eu só aproximar esse gráfico aqui. Só aproximar aqui esse gráfico. Então, o gráfico está descendo. Ele testa aqui o nosso suporte. Testou 2 vezes o nosso suporte, certo? Então era um bom suporte, até porque é um gráfico de H1. Só que ele aqui, ele não rompe. Ele não rompe. Ele rompe nessa vela aqui. E a vela não terminou abaixo da minha região. Teria dado win. Porém, eu não operaria pelo simples facto de que, observem onde é que essa vela termina. Ela termina exatamente em cima do meu suporte, ou seja, essa aqui abriu exatamente em cima do meu suporte. Até então, né, fingindo que o gráfico está andando, eu não sei se possivelmente ela testou o meu suporte e vai subir. Eu não opero. Eu esperaria uma vela dessa aqui para poder operar. No caso, essa aqui rompeu, certo? Mas rompeu muito pouco também. Essa já voltou para cima. Essas duas aqui podiam ter trocado lugar. Pera aí. Oh boy. Essas duas aqui poderiam ter trocado lugar muito facilmente. Certo? Muito facilmente. O gráfico aqui está indeciso. Ele não sabe se ele sobe e mantém a resistência e inverte a tendência, que ele está com uma tendência de baixo, ou se ele segue a tendência e rompe o suporte. Então eu esperaria uma vela tipo essa aqui, que rompe bastante, para depois entrar aqui num pullback e confirme um pullback. Na segunda vela, ela testa e dá outro pullback. Eu não confiaria mais nessa aqui, tá? Eu só operaria nessa, ok? Isso é mais para quem faz opções binárias, né? Porque quem opera Forex, dependendo, iria entrar vendido logo assim que ele rompeu aqui essa região. Dependeria da estratégia, mas em opções binárias eu aconselharia isso aqui. Tá? Então, vocês acho que conseguiram entender o que é um pullback. Certo? Vamos procurar aqui. Eu dei o exemplo de Fibo, né? Eu vou procurar aqui uma Fibo para eu traçar e para vocês verem. Lembrando que o gráfico não está andando, certo? Vamos tentar traçar aqui uma Fibo. Isso aqui é uma grande expansão. Seria aqui. Poderia ser aqui. Olha bem, o gráfico está subindo. Eu colocaria aqui. O gráfico subiu mais, puxei mais. Desceu. Pronto, está aqui. O gráfico desceu. Lembrando que eu não opero essa região aqui. Tá? Ainda não mudei isso.
eu não opero o 23, opero o 32, certo? E ele testa a região e entra em quê? Em pullback. Porque tem uma tendência de alta. Vocês fazem um pullback seguindo a tendência de vocês, certo? Qual é que é a probabilidade de vocês terem um loss? Probabilidade sempre existe. Nem que seja 1%, 10%. Vocês nunca vão acertar. Nada é 100% certo no mercado financeiro, ok? Então, qual é que é a probabilidade desse pullback aqui dar win? É muito grande. Ora, vejamos porquê. Nesse caso, porque é um gráfico em H1, ou seja, é um gráfico com que cada vela representa 1 hora. Ou seja, é muito tempo. Isso aqui, vamos analisar quantas horas a gente teria até para executar esse pullback. Deixa eu fechar aqui. Quantas horas a gente teria? Teria 26 horas. Mais ou menos. 26 horas, exatamente. Eu ainda comecei a contar. Ou seja, 1 dia e 2 horas a mais. Vocês não iriam aguentar esse tempo operando, certo? Então, o gráfico subiu. Estava com uma tendência de alta, entrou aqui no pullback, subiu mais. Isso sou eu usando Fibonacci aqui, para mostrar a vocês que Fibonacci usa com pullback. A taxa de assertividade disso é muito grande. Vejamos porquê. A gente poderia combinar aqui uma Elliott. Vamos testar se teria aqui uma Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, ou C aqui embaixo. Tá? Então, temos 3 lugares para esse pullback aqui ter uma alta taxa de assertividade. Porquê? Primeiro, a tendência está de alta. Segundo, aqui temos um suporte, certo? 1, 2, mas ainda assim não entraria. Eu entraria na próxima, mas ainda assim isso aqui seria uma confirmação de suporte, tá? Terceiro, é uma Fibo. Quarto, é numa Elliott. Ou seja, são vários indicadores de que esse pullback aqui tem tudo para dar certo, né? Elliott, a favor da tendência, tem um suporte ali, fica numa das regiões de Fibonacci que eu disse que eu opero e que a taxa de assertividade é boa. Então, cara, um trader experiente, ele vai entrar com uma mão pesada, porque a probabilidade de dar win é muito grande. Entenderam como é que essas últimas aulas, mais a de hoje, todas elas se encaixam? Viram? A gente pode tentar aqui outro. Deixa eu só tirar aqui essa Fibo. Também não quero fazer o vídeo muito grande, que é para vocês depois não ficarem meio perdidos aí nas explicações. Vamos colocar aqui num gráfico de M5 para a gente ver se encontra algo mais propício. Caramba, olha aqui essa descida do... mas está em M1. Ok. Bom, aqui temos um caso em que o pullback deu errado, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está um caso que o pullback deu errado. 1, 2, 3... Não dá. Esse não dá. 1, 2, 3, rompeu. Vocês iriam entrar aqui. Rompeu. Deu loss. Acontece, tá? Acontece.
Vamos então aqui para outro lugar, para vocês verem que nem tudo é 100% certo. Vamos tentar aqui esse. Bom, é um suporte muito... Bom, ainda bem que eu encontrei esse suporte, porque é um suporte muito saturado. Bom, aqui vocês teriam a primeira análise. Aqui vocês teriam a pré-confirmação. Ainda controlariam pré-confirmação. Aqui eu acho que vocês já poderiam operar. Eu não aconselharia. Tá? É muito, esse suporte aqui é muito arriscado. Porque o que é que o torna tão arriscado? É essa sequência aqui de 5 velas seguidas que vai na região a respeita. Tá? Ou seja, claro que olhando assim é muito simples, porque o gráfico já é passado. Mas eu não sei se operaria, porque era uma vela atrás da outra. Tá? E possivelmente aqui eu também não iria operar, por conta da quantidade de velas que estaria aqui. Mas pronto. Ainda assim, é um suporte. Tá? Conforme o gráfico fosse avançando, vocês iam traçando a linha, até que o gráfico subia. Depois o gráfico descia, testava o suporte novamente, rompia o suporte e vocês ficavam como? Esperando o pullback, pois é uma tendência de baixa. Rompeu o suporte, vocês vão esperar o pullback, certo? Para entrarem vendidos e o gráfico terminar a vela em baixo. Apesar de ter sido uma vela verde, não interessa, a vela não tem que ser vermelha, a vela tem que terminar abaixo da região de suporte de vocês, que aqui, mais uma vez repito, aqui teve a inversão de papel, ou seja, aqui seria uma resistência, tá? Mas eu vou ampliar aqui o gráfico para verem como essa vela verde aqui, vos daria win, tá? Putz, agora onde é que ela tá? Essa aqui, né? Olhem aqui. Eu vou traçar a linha no MT4, que é para ficar mais fácil a visão da gente. Bom, seria uma tendência... vamos tentar trazer ela no corpo. Se fosse aqui para a frente. Agora a gente seria um pouquinho mais para baixo. Seria mais ou menos assim. A vela está reta. Tá, a gente pegaria aqui o corpo dela. Aqui um pouquinho para cima. Assim. Opa. Caramba, vocês conseguem ver que a vela não tem nenhum degrauzinho. Tipo esse que está formado aqui. Eu vou deixar porque já... qual é que é o teu problema? Eu não estou a perceber. Olha, isto não quer mesmo. Mas pronto, já vimos qual é que é a vela. Olhem aqui. Olha, ela não fica, meu. Ela não fica ali em cima, doido. Ela tem aqui um degrau para baixo e outro degrau para baixo. Ou seja, ela subiria 2 níveis. Seria assim. Mas ela não fica. Pronto, ficou. Não, ficou um nível acima. Pronto, perfeito. Podem ver que a linha está reta. Não tem nenhuma quebra na linha, certo? Olhem aqui o pullback. O gráfico vem descendo. Testa o suporte. Rompe o suporte. Vira resistência. Testa a resistência. E vocês fazem o quê? Pullback. Não foi muita distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas depois. Não considero muita distância, mas
por via das dúvidas, não esperem tanto tempo. Ainda assim aqui se confirmou, tá? Mas não esperem tanto tempo assim, tá? O conselho que eu digo é máximo umas 5 velas após o rompimento, né? Viram que eu não falhei por muito, foi a 7ª vela após o rompimento. De cima a gente já analisou. Ver se tem aqui mais alguma região. Deixa eu só ver quanto tempo é que está o vídeo. Pô, já está com 30 minutos. Pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Já está muito grande. Senão eu me empolgo e vai e fica 1 hora de vídeo e faço. Então, muito obrigado a quem assistiram. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas e explicado bem o que é pullback, tá? Se tiverem dúvidas, comentem aqui em baixo que eu tento responder a todo mundo. Ou melhor, não irei responder a todos, irei tirar as dúvidas de vocês. Também tem um grupo Telegram aqui em baixo se vocês quiserem entrar no grupo, né? Para ter um contato mais direto comigo e também com as outras pessoas que fazem parte do canal. Pronto, espero que tenham gostado, espero que contribuem com o canal que eu gostei, com se inscreverem e com o compartilhamento dos links. Muito obrigado, até mais daqui a pouco que ainda vai ser mais um vídeo hoje. Se tudo for como programado, ainda irá ser mais um vídeo hoje, tá? Se não viram o vídeo que saiu hoje de manhã, podem ver aqui em cima, no card está aqui em cima. Ou melhor, aqui em cima, não sei qual dos lados vai aparecer o card, mas está aqui um card aqui em cima, tá? Sobre o resumo do mercado financeiro. Ok? Então, pessoal, muito obrigado a quem assistiu. Um forte abraço e eu vou me despedindo. Até mais tarde e fui!